Circos podem ser obrigados a ter geradores de energia reserva. Alunos da Universidade de Manchester, na Inglaterra, visitam a LERJ. O Jornal da LERJ começa agora. Os circos podem ser incluídos na lei que obriga os parques de diversão a terem gerador de energia reserva. A proposta do deputado Bebeto, discutida no plenário, especifica ainda que o gerador deve ter potência necessária para suprir a falta de energia para todos os equipamentos. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. As concessionárias de serviço público responsáveis pela manutenção das rodovias podem ser obrigadas a fixar em praças de pedágios informativos do cronograma de obras previstos no contrato com o governo do estado. O informativo deve ser atualizado semanalmente de acordo com o andamento das obras. A proposta do deputado doutor José Luiz Nancy foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Ali vai informar ao contribuinte que existe o tempo, o início da obra, o final da obra e o valor. Como um exemplo que está acontecendo é a Avenida do Contorno, aqui entre Niterói e Manilha, que está atrasada há mais de 4 anos e está lá largada, está abandonada. Agora que iniciaram uma obra que era para ter terminado há muito tempo. Os parlamentares analisaram um projeto do deputado Bebeto que pretende alterar a lei que obriga parques de diversão a terem gerador de energia de reserva. O parlamentar incluiu os circos e especifica que o gerador deve ter a potência necessária para suprir a falta de energia para todos os equipamentos. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção do governador. No expediente inicial desta terça-feira, o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, cobrou a incorporação da dedicação exclusiva ao salário dos professores da UERJ. A mensagem do Poder Executivo aprovada aqui na Casa, ela representa a intenção do governo, para que a DE passasse a ser um regime de trabalho na carreira dos docentes, não como uma vantagem temporária, e sim como uma parte da sua carreira, por opção, dentro do quantitativo determinado pelos colegiados da universidade, e evidentemente que passasse a fazer parte da remuneração e fosse levada junto com a aposentadoria. Não há a menor dúvida do que nós aqui legislamos, do que nós debatemos. O deputado Luiz Martins defendeu o projeto das unidades de polícia pacificadora. É um programa de sucesso absoluto, que são as UPPs. Desde o primeiro dia do meu mandato, eu defendi as UPPs. Eu acho que a libertação do povo, o que a gente busca é a paz. E falei da importância também do Exército Brasileiro, não só da implantação da UPP do Alemão, como a contribuição que eles têm dado aqui na questão da maré. Eu acho que a gente tem que buscar as professoras que não conseguiam mais dar aula nesses locais, os médicos que não conseguiam os postos de saúde. Isso é a libertação. Por isso fomos à tribuna defender e buscando cada vez mais que também leve para a Baixada Fluminense, já que tem uma implantada em Caxias, mas em Nova Iguaçu também. O deputado Jânio Mendes pediu a aprovação de um projeto de lei que cria as casas de apoio à vida. São instituições de políticas públicas que teriam um atendimento médico, psicológico e material para que a gestante pudesse ter a tranquilidade, ela que fora vítima de um estupro ou de qualquer outra forma, ou de uma gravidez indesejada, possa ter a tranquilidade de vencer aquele primeiro momento, onde o estágio psicológico leva a uma decisão impensada do aborto. E levando essa gravidez até o final, tenha ela condições de decidir com maturidade, se for seu desejo, ter assistência para poder educar, formar aquela criança e também, se for seu desejo, encaminhá-la para a instituição de adoção. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 33 projetos nesta terça-feira. Entre as propostas que ganharam apoio e aprovação está o projeto de lei do deputado Márcio Panicé, que determina a reserva de recursos públicos para habitação em benefício das mulheres vítimas de violência.
Olha, o Panicé acertou nesse projeto, né? A gente vê um número de violência contra a mulher muito grande e existem casas que cuidam dessa mulher que, após a denúncia, ela tem que passar um período nessas casas, né? A casa, ela nem é informada o local para o agressor não ir atrás, mas depois de um tempo essa mulher tem que voltar para sua casa. Então é importante esse programa para a mulher ter realmente onde ficar. Se vê que a medida judicial não funcionou, se continua tendo esse problema, então assim, é para zelar, na verdade, dar tranquilidade a essa mulher que sofreu a violência. Outro projeto aprovado na CCJ e que vai ao plenário para ser votado é o que prevê incentivos fiscais para aquisição de materiais de proteção para autoridades públicas. Nós temos autoridades que vivem num permanente confronto com o crime organizado e muitos já sofreram atentados. Então, a forma de permitir um incentivo fiscal para aquisição de coletes balísticos individuais e redução do ICMS para veículos blindados é uma forma adicional de permitir que essas autoridades possam ter uma proteção que o Estado muitas das vezes não concede. Porque os delegados, os promotores, os juízes, nem todos recebem veículos blindados no exercício da sua função. O projeto do deputado Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo a tornar autônomos os centros comunitários de segurança, também foi apoiado. É uma forma importante de integrar policial civil, polícia militar, comandantes de áreas em um centro comunitário de segurança, que já existem hoje, como eu disse. Hoje, eles existem, mas não têm uma autonomia. Então, ele dá uma autonomia como, por exemplo, o CNPJ, e passa a ser consultivo dentro das normas da Secretaria de Segurança. Serão ouvidos, debatidos e com autonomia de mandato também para os conselheiros. 30 alunos estrangeiros da Universidade de Manchester, na Inglaterra, participaram da visita guiada pelo Palácio Tiradentes. O curso é uma parceria da Fundação Getúlio Vargas e o mestrado em Negócios Globais da Manchester Business School. O mestrado, com foco em negócios, tem duração de 3 anos. É semipresencial online, com workshops de 5 dias por diversos países. Juliana é a única brasileira da turma. Morou 5 anos na Austrália e há 7 é diretora financeira em Singapura. Para minha carreira faz uma grande diferença. E poder ter a oportunidade de ser brasileira e fazer esse link com uma universidade da Inglaterra, e juntada com o país onde eu moro, em Singapura, para mim é perfeito. Assim. É muito importante para a minha carreira profissional. Seus colegas de curso também estão encantados com o Brasil? Querem investir aqui? Querem muito. Então, justamente uma das maiores perguntas eram justamente o que eu preciso saber para poder desenvolver o meu negócio aqui no Brasil, ou simplesmente voltar para minha casa e poder conversar com os meus parceiros e falar assim, olha, esses são os steps que eu tenho que tomar para poder desenvolver o meu negócio da melhor forma aqui no Brasil. E a FGV está fazendo isso muito bem. A visita ao parlamento oferece uma visão geral do regime político e como funciona o legislativo no Estado. É a segunda vez que o mestrado possibilita essa visita aos alunos. No curso anterior, 2 estrangeiros investiram no Brasil. Nós não podemos ficar em hipótese alguma fechados, agora que se diz que cada vez mais o Brasil quer participar de um mundo competitivo globalizado, é de se esperar que as pessoas venham, apareçam, conheçam e aí então adquiram, quando possível, confiança no nosso país, no nosso estado do Rio de Janeiro. Segundo, existe um conjunto de pessoas que quando chega aqui, analisa realmente na ponta do lápis a relação custo-benefício dos investimentos e verifica onde realizar alguma atividade, sobretudo em seus setores de origem. Terceiro, nós temos realmente alguns casos nos quais os alunos chegam, no fundo não apenas meramente como alunos, porque eles são executivos, eles são diretores de empresas, são presidentes de organizações de nacionais, transnacionais, multinacionais. E aí surgem algumas surpresas. Tivemos um grupo de alunos russos que decidiram investir numa distribuidora, numa financeira e possuem a meta e o objetivo de aplicar especificamente num banco. Então nós recebemos uma solicitação para realizarmos um trabalho que viesse a reforçar o conhecimento deles no Brasil com vistas à abertura no mercado de capitais de uma instituição financeira. Os alunos também participaram de uma palestra na Assembleia Legislativa. O evento foi organizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico. Os alunos estrangeiros conheceram um panorama da situação social, econômica e política do Rio.
Segundo dados, até 2016, quando acontecem as Olimpíadas, serão injetados 235 bilhões e 600 milhões de reais de investimento em logística, siderúrgica e indústria criativa. Segundo a subdiretora do Fórum, a visita incentiva os alunos a investirem no Brasil. O território fluminense apresenta um cenário de autossuficiência na gestão de energia, petróleo e gás, logística e na prestação de serviços. O Rio é responsável por 55% do PIB do Sudeste brasileiro e 11% do estadual. Uma apresentação sobre o panorama econômico do estado do Rio de Janeiro, quais são as oportunidades, os setores em que a gente está crescendo para além do petróleo e gás. E já é a segunda vez que nós recebemos os alunos nessa parceria da FGV com a Universidade de Manchester. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.